Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Francisquinha está aqui comigo, como sempre, né? Nós estamos aqui para trabalhar língua portuguesa. Sou Francisca Neri. Como que nós vamos trabalhar hoje? Hein, Francisquinha? Qual o assunto? Na aula de hoje, nossa 27ª aula, crianças, nós vamos trabalhar um assunto que nós já trabalhamos em algumas aulas. Só que tem assuntos que a gente precisa trabalhar durante todo o ano para que nós possamos entender melhor e compreender como que processa esse conteúdo. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os sinais de pontuação. Nós já conversamos em aulas anteriores para que é o sinal de pontuação, para que ele serve, por que nós utilizamos. Eu já expliquei, inclusive, que o sinal de pontuação é como o sinal de trânsito. Como assim? No trânsito, quando você está andando, você precisa observar o semáforo, se está o sinal vermelho, amarelo ou verde. Você precisa ver as placas indicativas. Você precisa ver as placas regulamentadas, que regulamenta todo o trânsito. Precisa ver as placas que ordena. Por exemplo, vira à direita, vira à esquerda. Então, no sinal de pontuação, na nossa escrita, nós usamos essas plaquinhas. Como? Nós colocamos ela na nossa escrita para que todo mundo que vai ler ou que vai ouvir o texto, a mensagem, vai entender para que serve. Por exemplo, se eu quero afirmar alguma coisa e se eu coloco um ponto de interrogação, será que a minha mensagem vai ser entendida? Claro que não, porque o ponto de interrogação tem uma função e o ponto tem uma função diferente, certo? Então, olha só, para que ele serve mesmo? Para quando eu falar aquela mensagem, a pessoa possa compreender, eu passar a mensagem e o outro receber essa mensagem com todo jeito. Aí, então, olha só, nós vamos estudar, olha na tela, esses sinais de pontuação que está aí com vocês. Nós vamos trabalhar esses 6 sinais. 3 deles nós já trabalhamos em outras aulas. Quais? O ponto de interrogação, nós já trabalhamos o ponto de exclamação e nós já trabalhamos o ponto. Hoje eles trouxeram mais 3 amigos, as vírgula, os 2 pontinhos e o ponto e vírgula. Vocês viram que se repetem? Isso mesmo. Mas olha só, na escrita, a gente usa eles para indicar, porque na fala não tem como. Na fala eu vou usar o quê? Caras e bocas, entonação de voz, emoção, intenções do que eu quero passar. E na escrita eu vou usar esses aí, ó. Tá dizendo aí direitinho para que serve. Para que é o ponto de interrogação? Quando eu vou fazer uma pergunta, quando eu estou em dúvida em algo, eu pergunto, que horas são? Que dia que é hoje? Aonde está João? O ponto de exclamação, ele vai usar o quê? Ele é usado para trazer uma entonação de voz de espanto, admiração, até raiva quando você está bravo. Então, você coloca o ponto de exclamação. O ponto, quando você vai usar uma afirmativa ou uma negação, quando você fala, eu não estou feliz longe de vocês. Eu estou dizendo que eu não estou feliz. Ou então quando você fala, eu não gosto de doce, estou negando o meu gosto pelo doce, assim como eu neguei a minha felicidade, certo? A vírgula é um pouquinho diferente. O ponto, como eu trago uma pausa bem maior, eu termino de falar o que eu quero, eu fecho a minha frase, a vírgula não. Ela vai dar uma pausa, ela vai dizer algo e vai dar aquela respirada, que quando você está falando rápido, igual quando eu estou aqui gravando, aí o câmera fala assim, ó, calma, aí eu dou aquela respirada, aí eu tenho que lembrar o quê? De usar a vírgula, porque eu preciso pausar. Os 2 pontos, quando eu vou dizer algo, eu falo assim, e João disse, aí eu espero para eu descrever o que ele disse. E o ponto e vírgula é muito parecido, é uma mistura do final com uma pausa, é um pouco maior. Quando eu vou separar orações ou quando eu vou enumerar. Quando fala assim, comprei algumas coisas na feira, como primeiro, laranja, limão, quando eu vou colocar em ordem de enumeração, não quando eu vou falar de pausa. Eu vou citar algumas frases e aí vocês vão entender melhor, combinado? Então, olha só, o ponto final, quando eu falo assim, ó, Beatriz faz engenharia civil na UFT. Eu afirmei, eu terminei a minha frase, eu coloquei o ponto. Porque se eu não colocar, ninguém vai saber se eu estou perguntando ou se eu estou afirmando, se eu estou admirando. Quando eu falo, ó, Luiz Antônio gosta de jogos digitais, eu estou afirmando que ele gosta de jogos digitais, então eu termino a frase e coloco o pontinho. Quando eu falo, Laís gosta de fazer parte do coral, então eu estou
usando o ponto. Olha a vírgula. A vírgula, ela só traz uma pequena pausa na fala, no discurso, na mensagem. Ó, fui à feira comprar bananas, vírgula, laranjas, vírgula, alface, vírgula, e couve. Eu vou falar a última coisa que eu comprei, aí eu uso e, que eu comprei tudo isso, e couve. Olha só, Romão fez um vaso grande, um médio e um pequeno. Eu estou dizendo que ele fez 3 vasos diferentes. Quando eu fui separar os vasos ao grande, vírgula, um médio e um pequeno. Então, trouxe uma pausa na fala. O ponto e vírgula, ele serve o quê? Para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar relações de elementos. Quando você vai fazer uma listinha de compra, por exemplo, você coloca assim, ó, na aula de hoje vamos estudar sinais de pontuação, ponto e vírgula, leitura de texto, ponto e vírgula, escrita de frases, ponto e vírgula. E lá na última frase, eu vou lá e coloco o meu ponto final. Os 2 pontos. Vocês usam isso demais. A mamãe fala quando você fala assim, eu estava lá na sala e a mamãe disse, hora de desligar a TV. Quando eu falo mamãe disse, eu tenho de colocar os 2 pontos, porque eu vou dizer o que a minha mamãe disse. Combinado então? Então até aqui tá tudo bem? Então os 2 pontos é mais ou menos assim, quando você está lá teimando com a mamãe fala assim, você está vendo TV, aí teu irmão mais velho quer usar o controle, a mamãe vai lá e chama a tua atenção e fala, olha maninha, a mamãe disse, se você não sair daqui agora, vai ter um problema sério. E aí você consegue deduzir o que é, né? Agora, qual é o outro? Exclamação, vocês já estão craque, nós já trabalhamos. Quando você fala, que horror! O dia está lindo, você admira, que você espanta, que traz surpresa. E o de interrogação, ele termina sendo muito fácil, porque ele é a que traz a dúvida para você responder, ele faz uma pergunta. Que dia é hoje? Você gosta de chocolate, Francisquinha? Eu acho que eu vou dizer que a Francisquinha gosta de chocolate, porque aí ela recebe os chocolates e eu ajudo a Francisquinha a comer. O que você acha? E, olha só, vamos fazer a leitura de algumas frases para a gente fechar. Mas antes da gente fechar a aula de hoje, eu trouxe um livro que eu não vou contar a história, que é um livro muito grande, mas é um livro apaixonante, gente. Que livro é? Rebelião dos Sinais de Pontuação. Já pensou? O que é rebelião? É um movimento de greve, alguma coisa. Então, é um livro do Ilha. Olha, tá aí na tela para que você possa ver a imagem do livro, para quando você for procurar na internet ou numa biblioteca. Ele é a história de Bruno. Eu vou só contar para vocês, enquanto eu conto, vocês vão ouvindo, vão fazendo as anotações, para depois poder responder e também saber explicar sobre os sinais de pontuação. Vamos ouvir então? Rebelião da pontuação. Conta a história de Bruno. Bruno era um menino que todos os dias, antes de dormir, ele era apaixonado por leitura. Mas tinha um livro que ele já tinha lido 10, 20, milhões de vezes, como ele mesmo diz na história. Certo dia, ele está lendo o livro e ele escuta conversas. Aí conversa, chega, estou cansado, não aguento mais, esse ponto de interrogação, que coisa, não quero mais, chega. E Bruno para tudo e acha que é a mãe dele que já está falando, chega Bruno, está na hora de dormir. E Bruno dá mais uma olhada e fala, quem está falando? E continua aquela discussão, chega, eu estou cansado. Bruno abaixa, pega o livro, olha e fala, não creio. Sinal de interrogação saiu do livro. E logo na parte do livro que o príncipe perguntava se a princesa queria casar com ele. E o ponto de interrogação saindo dali. A princesa não sabia que era uma pergunta e não podia. E Bruno implora, volta para o livro, por favor, eu quero saber a resposta. Eu já li milhões de vezes, mas eu não sei ainda. E continua, e de repente começa a saltar todos os sinais de pontuação do livro. E resolve fazer uma reunião. E eles combinam que vão fazer uma greve. Estão cansados, o ponto de ser ponto final, a exclamação de estar sempre admirado, o ponto de interrogação de sempre fazer pergunta, a vírgula cansada de fazer pausas na fala de todo mundo, as reticências, o ponto e vírgula, todo mundo cansado. E nisso, a mãe de Bruno entra no quarto. Ele assusta e a mãe pergunta, o que você está fazendo? Nada, mãe, eu já vou dormir. E ela sai e ele abre o livro novamente. E a mãe grita, Bruno, apaga a luz e vai dormir. Bruno guarda seu material e vai para a escola. Quando chega na escola, Bruno foi escolhido primeiro a ler sua redação. E adivinha o que aconteceu? Quando ele começa a ler a redação, e aí ele olha, fica espantado. O que eu faço? A professora pega a redação da mão dele e começa a ler.
Aí fala, bonito, né, Bruno? Cadê os sinais de pontuação? E Bruno fala, professor, estavam todos aí, eu acho que eles fugiram. Como assim, eles fugiram? E Bruno olha a redação assustado e fica bravo e vai para casa. Só que o dia demora a passar e Bruno angustiado, querendo ir logo para o seu quarto para ver como que anda a rebelião do sinal de pontuação. Quando chega a noite, ele termina de jantar, mal janta direito, corre para o quarto, abre o livro e está lá, o maior auê. A rebelião continua. E ele tenta convencer os sinais de pontuações que eles são importantes, que sem eles ali ninguém vai entender nada, ninguém vai saber quando é uma pergunta, quando é admiração, quando é uma pausa. Vai ficar cansado porque não está ali. E aí ele convence, ele fala, chega, pega o sinal de interrogação, coloca na mão e fala, chega, tá bom, vocês são importantes, esquece essa rebelião, esquece a greve, volta para os livros. E aí eles prometem que vão voltar para o livro. Mas Bruno, antes de deitar, pega o livro, dá uma olhada e para lá na pergunta, onde o príncipe pergunta se a princesa queria casar com ele. E o ponto de interrogação estava lá. Bruno volta para a cama, feliz da vida e satisfeito por ter convencido os sinais de pontuação de que eles são importantes. Entenderam? Agora olha só, olha na tela e acompanhe comigo o quê? Algumas frases. Tá tudo bonitinho aí, então não é só ouvir agora, vai acompanhar comigo a leitura. A primeira frase estava escrito por quê? E traz um sinal de interrogação. É a primeira pergunta que o Bruno faz para ele. Por que vocês estão fazendo isso? Quem está falando? E alguém responde de lá, sou eu, a terceira frase. E aí ele continua, e agora, quem está falando? O ponto final, fala o ponto final. E aí vem a outra e fala, muito bonito, né? Posso saber o que o senhor está ainda fazendo acordado? De quem era essa frase? Foi quando a mãe de Bruno chega na porta e fala que está na hora de dormir. E aí Bruno fala, tá bem, mãe, boa noite. Viram que tem sinais aí? Na primeira frase, pergunta, sinal de interrogação. A segunda frase também ele fala, quem está falando? Fez uma pergunta. Quando ele responde, sou eu, usou o ponto porque é uma frase afirmativa. E aí ele pergunta de novo, e agora, quem está falando? O ponto final entra em cena. Então, gente, é isso que é sinais de pontuação. É você compreender aonde falar. Por exemplo, se você não está conseguindo fazer as atividades, a mamãe pergunta, você já fez a atividade? Aí você vai responder, mamãe, não estou conseguindo. Aí ela fala, hã? Por quê? Que ponto você acha que a mamãe vai fazer nesse momento? Olha a cara. A mamãe fala, mas você assistiu às aulas, você acompanhou as atividades na plataforma e você vem me dizer que não sabe fazer a tarefa? E aí você fala, mas mamãe, está muito difícil. E ela fala, e por que você não prestou atenção nas aulas? Aí você fala, mas eu prestei, mamãe. E aí, quando você vai falando assim, você tem que saber quais os sinais de pontuação você tem que usar. Porque senão você vai fazer uma pergunta na hora de explicar, vai ficar bravo na hora de responder e vai fazer uma confusão danada, desculpa. E aí você vai entender que vai ter vontade de fazer uma rebelião nesse momento. Então, crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Foram os sinais de pontuação que nós estudamos. Vocês viram que cada um deles tem uma importância, que sem eles a mensagem não vai ser compreendida. Precisa estar no lugar certo. E sabe quando você produz aquele texto, sem colocar uma vírgula, sem colocar um ponto, sem colocar uma interrogação, sem colocar nada? A cara da professora fica assim, ó. O que essa criança quis dizer? Então, crianças, não deixe de fazer as atividades, acesse a plataforma, assista às aulas, procure a escola se for preciso. Fique bem, tudo isso vai passar. Enquanto isso, nós vamos aprendendo assim. Nós daqui, né, Francisquinha? E eles de lá. E qualquer dúvida, procure a tua escola, procure o teu grupo do WhatsApp, que eu sei que você tem, para tirar as dúvidas, fazendo a pergunta certa, usando o sinal de pontuação certo. Porque se não usar a interrogação para fazer a pergunta para a professora, ela vai achar que você entendeu. Fique bem.